Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o papel da televisão educativa, da educação sendo transmitida pelas ondas eletromagnéticas da televisão. E hoje vamos conversar com o professor doutor do Centro de Educação, o professor Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. A gente, depois de uma longa vida de professor, a gente fica sempre procurando aluno, né? Então, eu agradeço a oportunidade que você me deu de novamente me dirigir a um público que se interesse pelas informações que podemos difundir. O professor coordena também a base de pesquisa no Centro de Educação, estudos e pesquisas em meios de comunicação e educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN. Professor, no nosso programa geralmente a gente faz uma pergunta importante, e quando a gente vai falar sobre educação, não tem como se desvincular a formação deste profissional, deste professor, do próprio ser humano. E o senhor é um baiano que veio para Natal há uma longa data, Como começou essa sua formação? Tendo em vista que dentro da sua própria casa, me parece que foi a sua primeira escola. Minha mãe foi a primeira professora da cidadezinha onde eu nasci, do povoado quase onde eu nasci, e a escola funcionava na casa onde eu nasci. Eu digo que eu literalmente nasci dentro de uma escola, E digo também que não escolhi minha profissão, fui escolhido por ela em virtude exatamente desse envolvimento permanente que eu tinha com a educação. A educação familiar se misturava com a educação escolar, De modo que... Naquela época isso era muito forte, Muito forte, muito forte. A cidade, para você ter uma ideia, a cidade tinha poucas pessoas com curso superior, Tinham pouquíssimas pessoas com curso superior, talvez uma meia dúzia de pessoas com curso superior. Era o médico, era o padre, era a professora, era o delegado de polícia. Às vezes você contava nos dedos. Você contava. E o senhor era conhecido então como filho da professora também? O filho da professora. O filho da professora. E então, nessa escola onde eu nasci, eu morei os primeiros anos de minha vida. Em Bicaraí, na Bahia, Em Bicaraí, na Bahia, antigamente chamava Palestina, o nome da cidade era Palestina. Mas eu tinha 4 ou 5 anos de idade quando nos mudamos para Salvador. E em Salvador, o meu pai matriculou a mim e ao meu irmão mais velho numa instituição chamada Hora da Criança. A Hora da Criança, é importante dizer, a Hora da Criança era uma complementação da jornada escolar. Então, já há muito tempo também que eu tenho escola de tempo integral. Então, a Hora da Criança, a gente tinha um programa de rádio todos os domingos, feitos por nós. Isso com 5 anos? 5 anos de idade. Nós tínhamos, eu e meu irmão, tínhamos personagens fixos e todo domingo a gente tinha um diálogo, Era Timbo e Tombo, era o nome das personagens. Então trabalhava muito com a área lúdica das crianças, Sim, muito. E a gente mesmo decorava as falas, porque a gente não sabia ler ainda, Interessante. Então, muito cedo a gente começou esse tipo de trabalho. Nós tínhamos um programa de rádio todos os domingos e tínhamos uma peça de teatro a cada 6 meses, O professor Adroaldo Ribeiro Costa, um dos grandes educadores da Bahia, foi o fundador da Hora da Criança. Era uma pessoa muito bem relacionada, de formas que, através da Hora da Criança, eu conheci pessoalmente Anísio Teixeira, Monteiro Lobato. Então, era uma atividade extraescolar, mas que fazia parte dessa integração com as diversas linguagens, a cultura, Foi uma experiência extremamente rica. E eu cresci dentro da Hora da Criança. Saí da Hora da Criança quando comecei a trabalhar aos 18 anos. A literatura, então, já estava presente aí com autores de renome sim, nacional. Nós tínhamos nas peças de teatro, por exemplo, a gente recuperava as histórias de La Fontaine, de Esopo, os contos de Grimm, certo? Que vinham não somente para a radiofonização, como iam também para
para as peças de teatro. Talvez isso parece que está dando um distanciamento da nossa educação infantil, né, professor? Eu acho que agora está dando uma aproximação, né? Nós temos agora já um número grande de escolas com o processo de integração da jornada escolar, com a aprendizagem de outras linguagens, etc. Já temos a presença de rádio em muitas escolas, né? Tem muitas escolas do município e do estado que têm pequenas emissoras de rádio, né, escolares. Mas eu digo para a educação básica, o contato com a literatura, no caso você tinha 5 anos já, né? Já tinha um contato que eu acho que talvez a gente, as crianças, né, de 5 anos são mais levadas até a atividades físicas do que a atividade cultural, né? É verdade. Mas eu acho que isso se conserta na medida que a gente tenha uma jornada escolar integral, né? As crianças precisam aprender as novas linguagens. As pessoas todas acham que entendem tudo de televisão, mas quando assistem televisão, eles utilizam apenas uma pequena fração do conhecimento de linguagem da TV, de linguagem audiovisual, né? É o que eu chamo de alfabetização incidental apenas, né? Para você conhecer a linguagem e usufruir de tudo que ela tem para lhe dizer, denotações e conotações. Precisa ter uma visão crítica também, não só de escrever para a televisão. Uma visão crítica, você precisa conhecer o processo de produção do texto. Então, isso é importante, por exemplo, que os próprios alunos, mais para frente, ensino médio, pudessem ter alguma disciplina que visse uma visão da crítica da mídia, certeza, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o IF está num bom caminho, porque o IF oferece esse tipo de formação permanentemente. Eu tenho uma neta que está fazendo multimídia no IF, né? Então, eu sinto já com muita alegria de que essas coisas que comigo aconteceram espontaneamente, hoje estão acontecendo de forma mais regular com as crianças. Na sua formação, o senhor também acompanhou, teve contato com Glauber Rocha, né? Sim. Então, quer dizer, desde a infância, o contato com rádio, pessoas de influência na literatura e na televisão, foi uma trajetória meio que foi te direcionando para ser esse pesquisador que é hoje, né? E, por sinal, o primeiro diretor da TV universitária, teve experiência na TVE também, Verdade. Na Bahia. Então, foi a sua trajetória de formação que foi levando a essas pesquisas nessa área. É verdade. Glauber foi meu colega no Colégio Estadual da Bahia. Ele fazia o curso clássico, eu fazia o curso científico. Temos quase que a mesma idade, com a diferença de 2 ou 3 dias, né? E então participei, inclusive, de alguns eventos dirigidos por ele, como, por exemplo, um evento que ficou muito conhecido na época e depois registrado por Edgar Cavalheiro na história da literatura brasileira, que era a teatralização da poesia moderna brasileira. O evento chamava Jogralesca, né? E eu tenho um irmão que é artista plástico, então eu estive sempre muito próximo das produções de imagem, de som. Eu cometi alguns curta-metragens, né? Também. É importante colocar na prática, né? E depois também refletir sobre isso, como o senhor falou, né? Não só receber a informação pela própria televisão, pelo audiovisual, mas ter em si a prática para até. Eu acho que o que me dá assim uma certa vontade na área é o fato de que boa parte dessa formação foi uma formação espontânea, né? E que posteriormente é que eu comecei a sistematizá-la no ensino na universidade, né? Então, essas coisas assim, a universidade, a pós-graduação, né, que eu fiz em tecnologia educacional, né? Fiz uma especialização em produção de televisão. Então, as coisas começaram a se sistematizar, né? Mas começou com uma experiência intensa. Na década de 72, né, a origem da televisão, mas um pouco depois, em 79, o senhor já era doutor, né, nessa área. Isso. E também, quer dizer que, obviamente, o mestrado em 75, mas um período que não se tinha também tantos doutores ou mestres na universidade, ou relativamente. Eu cheguei aqui num processo que, de certa forma, também foi espontâneo, né?
Mas em 72 começa a emissão da TV universitária e nessa época eu não morava em Natal, né? É bom fazer essa correção. Em 72 eu coordenava a produção de programas para um projeto educacional que... Projeto Saci, né? O Projeto Saci, cujo local de experiência era o Rio Grande do Norte. No caso, essa produção de videoaulas, teleaulas, né? Ela era estudada lá na Bahia, onde o senhor ainda... Não, era feita em São José dos Campos. Em São José dos Campos? Porque eu fui fazer um curso de especialização em produção de televisão, fui convidado, e depois do curso eu fui convidado pelo Instituto de Pesquisas Espaciais para participar de um projeto, certo? De educação e televisão. Educação, televisão e rádio. Mas em 1970, o Rio Grande do Norte foi escolhido, e começou em 1972 as transmissões, porque a universidade tinha um canal, a rigor, documentalmente, o primeiro diretor... Mas ainda não funcionava. Não funcionava ainda. Mas o primeiro diretor, que deve ter inclusive contribuído para conseguir o canal, foi o professor Dalton Mello. Então, oficialmente, o primeiro diretor da TV universitária foi o professor Dalton Mello. Depois, esse canal passou a ser utilizado pelo INPE, e o diretor da televisão passou a ser Adalto Mota, que era o diretor do INPE no Rio Grande do Norte. Tá certo? Somente quando acabou o Projeto Saci e o acervo, tanto de equipamentos como de materiais produzidos, foi transferido para a universidade e para a Secretaria de Educação, que foi preciso fazer um convênio e tudo reestruturado, inclusive a mudança do local de funcionamento da TV universitária. Nessa época, lá na Cidade Alta. Isso. É nessa época que eu fui convidado pelo reitor para coordenar esse processo de implantação ou reimplantação da TV universitária, dessa vez sob a administração da universidade. E que eu, então, após a implantação, fui nomeado diretor. Então, o primeiro diretor, assim, digamos... Interessante é que na página tem o seu nome, na página da própria TVU, como primeiro diretor. Quer dizer, como emissora de TV, né? Então, enquanto era do INPE... Porque antes ela transmitia só para as escolas, né? A gente teve também um processo de convênio com as prefeituras municipais. E tem uma abrangência muito maior, inclusive, do que tem hoje, não é? Sim, como é que funcionava essa... Já discutindo, entrando no nosso tema, né, do papel da TV educativa, como é que era, desde sua origem, então, essa função educativa da TV que já nasceu com essa característica? Bom, nós atingíamos a maior parte do estado do Rio Grande do Norte e apenas a região que não era inteiramente coberta era a região serrana, que fica lá na tromba do elefante, né? A região serrana não era completamente atingida, a maior parte ficava sem sinal de televisão por causa da topografia, né? Na época nós não tínhamos satélite disponível ainda para isso. Então tinha que ser antenas retransmitindo, Eram repetidoras, então nós tínhamos uma repetidora na Serra de Santana, que pegava boa parte do estado, pegava do centro para o entorno, e uma repetidora em Mossoró. Nós tínhamos uma repetidora em Touros, essa por conta até da Prefeitura Municipal, e foi a primeira emissora de televisão do Rio Grande do Norte, de forma que nós transmitimos para as escolas, mas como o sinal era difundido e quem tivesse um receptor podia captá-la, era um canal comum. Então, nós tínhamos um público, além das escolas, nós tínhamos um público que para programas culturais que nós apresentávamos. Esse público podia também assistir os programas educativos, né? Não eram fechados. Quais foram os programas, né? Os primeiros programas nessa área? Nós tínhamos um programa jornalístico, tivemos como chefe de jornalismo, diretor de jornalismo da TV universitária durante algum tempo, o saudoso Cadengue, né? Ele foi... Isso era o Telejornal 5? Era. Já era? Era. E aí nós tínhamos também um programa de cinema, também com a contribuição do saudoso Berilo Vanderlei,
chamava Poltrona 5. Né? Tínhamos um programa de cultura popular muito assistido, que era Viajando o Sertão, dirigido por Tarcísio Gurgel. Que hoje ainda se encontra na TV. Que ainda se encontra na TV, dá uma colaboração significativa, importante à TV universitária. Tínhamos um programa jornalístico, mais informativo, dirigido por uma das nossas colegas, quem foi na época, bom, não somente o tempo, mas a memória começa a falhar, né? Mas a equipe era muito grande e muito dedicada. Mas o importante é perceber que realmente, talvez ainda nesse limiar entre a videoaula e os primeiros programas, a TV tinha uma característica educativa de fato, né? Isso. E a pergunta que eu faço, para o telespectador entender realmente qual é o papel da TV educativa, né? Como é que a gente pode enxergar na televisão uma emissora educativa? Apenas pela chancela? Não, o meu nome é ter a outorga de ser uma TV educativa, né? Bom, há uma classificação ligeira, né, desde que surgiu a televisão no Brasil, de TV educativa e TV comercial. Hoje tem TV governamental, né? Hoje TV tem institucionais, Justiça, TV NBR. Mas, na realidade, essa classificação em diversos tipos, elas escondem muito mais do que mostram, certo? Toda emissora de televisão, ela é, por sua natureza, educativa. O que a gente teria que discutir é que tipo de educação está por trás de cada uma delas. Porque às vezes você pensa que a TV educativa tem que ter aqueles 3%, né? Tem que ter aquela porcentagem. Não, o professor está lá na frente, está dando uma aula. O que é educação? É só exposição? Esse talvez seja o mau uso da TV educativa. Certo? A TV educativa é aquela que prepara o cidadão, né? Você tem a televisão, dá informações que são selecionadas deveriam ser selecionadas por um critério de interesse para a comunidade. Na realidade, as informações as notícias não são escolhidas com esse critério, né? Eu digo sempre de que o estatuto da televisão define o que é que ela produz, certo? A televisão educativa produz programas que são educativos, informativos, etc. A TV comercial produz público. Produz audiência. Produz audiência, porque o que ela vende é audiência. O que a TV comercial vende não é programa. Né? O que a TV comercial vende é gente que assiste televisão. Tanto que a variação do preço se dá em função do tamanho da audiência. Então, o senhor acha, por exemplo, que em uma TV comercial, como a TV Globo, que é uma das primeiras o Globo Ciência, né, Telecurso 2000, né, que tem um formato de videoaula, mas que tem uma discussão meio que da ciência com a linguagem televisiva. Obviamente que você não vai colocar um texto científico na televisão da forma que a gente vai articular. Dependendo para quem é. Para quem é, sim. Para quem é. Obviamente. Se for um programa para cientistas, por exemplo, né, então nada impede. E dependendo do nível da audiência, você vai aprofundando a discussão. Einstein dizia que sonhava com um momento em que as teses de doutorado pudessem ser não escritas em papel, mas em programas de televisão, filmes. Na época era filme, né? Resta não saber se os professores permitiriam isso, né? Nas bases de pesquisa, seria já outra discussão. Um outro mito também de que a escola resiste aos avanços tecnológicos, porque a escola é a primeira a fazer uma difusão sistemática de toda a tecnologia, né? Você vê o seguinte, a escola pública só foi possível por causa do livro. E é uma tecnologia sofisticada. Exatamente. E a própria televisão, né? A própria televisão surge em função da educação. O cinema, o nosso pioneiro de educação, Humberto Mauro, os filmes dele eram educativos. Filmes sobre a história do Brasil. Então, a primeira emissora de rádio no Brasil foi uma emissora educativa. Educativo, rádio. Até a Sociedade Brasileira. Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o Roquete Pinto. Tanto que depois de 10 anos, ele, como dono da emissora, ele doou a emissora ao Ministério da Educação. MEC, né? Ao MEC.
Que hoje é rádio. Então você vê, a rádio nasce educativa, o cinema nasce educativo, certo? As grandes edições de livros no Brasil até hoje, que sustenta muitos escritores, muitos autores, é a distribuição nas escolas, certo? Então, há um mito de que a educação resiste à tecnologia. Não é verdade. E existe outro mito também de que só existe, né, a programação educativa se tiver uma discussão científica ou de formação humana com base na própria ciência, não é isso, professor? Por exemplo, e a pergunta que eu faço, contextualizando, então existe uma forma de educação ou de instruir a população em um programa como Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura, a um telejornal da Rede Record, por exemplo, não é? Exatamente. Só que qual a diferença, então? A diferença é que o telejornal da Record não é feito para educar. Não tem essa função. Não tem essa função, e não tem essa função não significa não é necessário ter essa função. Era necessário ter essa função. Porque aí a seleção seria em termos de não pautar a violência, não dar espaço, por exemplo, a se imaginar que a maior parte da população se comporta do modo que eles apresentam. Não é verdade. É um estereótipo, né? Estereótipos, interesses de sensacionalismo para ter audiência, porque a preocupação deles é ter audiência. Seja Record, seja Globo, seja Bandeirante, seja qualquer uma delas. Da TV comercial. Então a TV comercial é por consequência que termina sendo uma forma de educativa pela instituição da informação. A TV comercial, que deveria ser educativa, mas que ela é utilizada nos seus recursos de expressão para vender produtos e passar um certo modelo de sociedade. É bom que se diga também que, mesmo que seja a TV comercial, a TV pública, a TV governamental, todas são outorgadas, né, de um espectro audiovisual, ou seja, todas são TV públicas, né, isso em sentido primário. Isso, os canais de TV são bens públicos, né? Eles deveriam sofrer uma certa limitação. Mas você tem, por exemplo, para o governo não renovar uma concessão de televisão, é muito difícil, porque até isso eles colocaram o quórum para renovar ou não é feito pelo Congresso, e o quórum para renovar ou não uma concessão é igual ao quórum para mudar a Constituição. Você imagina, pois isso é um negócio assim. Não é sensato. Pois é, essa é a Constituição que tem tantas coisas que são incluídas. A gente ainda não fez, não atualizou, imagina, cancelar um direito de uma emissora como a Globo, por exemplo. Né? A minha experiência com relação à televisão, ela me dá assim, uma certeza muito grande, é que nós nos desenvolvemos em termos de televisão, nos desenvolvemos muito do ponto de vista tecnológico. Eu estava dizendo que a televisão era cinza claro e cinza escuro, e hoje você tem a TVU, né? A TVU. A TVU tinha uma dificuldade, então... Tinha muitas dificuldades de instalação, o pé direito... Quando você diz a questão do preto e branco, aqui, como era essa classificação? Existe uma TV colorida, uma preto e branca e a TVU... E a TV universitária, que era cinza claro e cinza escuro. Tem outra pergunta, né? Inclusive no seu site pessoal, e a gente já está terminando o programa, mas eu acho que é uma pergunta interessante, já que a gente está falando no papel da TV, né? Obviamente do rádio, da televisão. Quando a gente fala, a gente vai para um livro do McLuhan, né? Que inclusive alguns professores ainda gostam de usar. Mas no seu caso, no seu site pessoal, o senhor até faz como se fosse uma intertextualidade, uma contrafação ao livro dele, né? Quando se diz que os meios de comunicação são extensões do homem, me vem sempre uma pergunta: que homem? Ele é preto ou é branco? É macho ou é fêmea? Que idade ele tem? De classe social ele é? Em que país ele vive, né? É aquela discussão de meios de comunicação de massa ou meios de comunicação como extensão do homem, que é o nome do livro dele. Qual é essa sua ideia realmente, a partir dessa perspectiva, para refutar essa noção de meios de comunicação de massa? Eu digo, quando a gente diz assim alguma coisa relacionada com o desenvolvimento do ser humano, a gente está falando em história natural. Porque se você fala em história propriamente, como um estudo social do desenvolvimento do ser humano, você tem que compreender de que esse ser humano vive
dividido numa sociedade em classes sociais, em grupos humanos diversos, certo? Então você tem sociedades em que a relação homem-mulher é uma relação absolutamente terrível de dominação. Então quando você diz assim, isso é uma extensão do homem, que homem? Que homem. Certo? No lugar dominado pelos fundamentalistas do Islã, você tem o homem é o poder absoluto. A mulher não pode sequer mostrar além dos olhos em determinadas situações. Então você veja que, nesse momento, você não pode dizer que é a extensão do ser humano qualquer coisa que seja. É muito generalista, né? É muito generalista. Então, eu acho que essa escala em que ele escolhe para situar a relação entre a tecnologia e o uso social é uma escala que ele perdeu de vista essa divisão. Ele é canadense, né? É. Então tem... O que está perto dele é uma sociedade um pouco mais desenvolvida do que a nossa, né? Exatamente. Você imagina. Que tem um domínio hegemônico, né? Um certo domínio hegemônico. Exatamente. Então, você... É por isso que eu faço a crítica, certo? A nossa televisão não é uma extensão do ser humano, ele é uma extensão do poder de uma certa classe social. Exatamente. Professor Arnon, agradecemos a sua participação. Com certeza a gente passaria aqui horas e horas discutindo ainda o papel da televisão. A gente fez apenas uma introdução, mas já convidamos para outra oportunidade estar aqui no programa Educação em Pauta. Se fica a minha oferta, inclusive, já que vocês têm cursos de mídia, etc., se vocês se interessarem e algum dia vierem a produzir uma série de programas sobre linguagem dos diversos meios, uso social dos diversos meios, eu estou à disposição de vocês. Com certeza, iremos fazer esse contato. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. O programa Educação em Pauta é transmitido todos os sábados, às 10 horas da manhã, pela TV Câmara, com reprise aos domingos também no mesmo horário. Até a próxima semana. Tchau.